Olá, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Dutra e estamos no canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido CELE. E como todos os nossos trabalhos, vamos iniciar fazendo uma oração para que os nossos mentores e os bons espíritos estejam ao nosso lado nas reflexões que faremos hoje. Então eu peço que, se você ficar confortável, feche os olhos, respire fundo e que possamos juntos elevar os nossos pensamentos aos céus. Mestre Jesus e irmãos do nosso querido Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, agradecemos a vida que temos, a oportunidade de estudo e trabalho e pedimos para que possamos hoje aprender um pouquinho mais juntos sobre os caminhos que devemos trilhar e as escolhas que devemos fazer, seguindo e vivenciando o Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos nos tornar espíritos melhores para um mundo melhor, para que possamos construir um mundo melhor para nós e todos os irmãos de caminhada. Que assim seja. Eu espero que você e sua família estejam bem, em segurança. Se a pandemia nos trouxe tantas dores e tantos sofrimentos, também nos trouxe novas formas da gente vencer algumas dificuldades. Muitos de nós aprendemos a lidar com isso de forma forçada, mas aprendemos, por exemplo, a procurar mais o estudo, a troca, a reflexão a partir das ferramentas digitais, que é como estamos fazendo agora. Isso, de alguma maneira, é um ganho que tivemos, forçado, mas enfim, é um ganho. E o nosso convite de hoje é para refletir sobre o autoconhecimento, sobre como isso é importante. Mas antes, eu quero fazer uma reflexão para que a gente possa entender o porquê estamos aqui. Os motivos e talvez as formas de como sofremos tanto em relação aos outros e as coisas que acontecem na nossa vida. É importante que a gente entenda que estar na carne, mergulhado num corpo físico, tem, antes de mais nada, ou acima de tudo, um ponto que é da experimentação. É o ensinamento a partir da experimentação. Porque se fôssemos apenas para aprender a teoria sobre como funciona a vida e como devemos tratar a natureza e os outros seres vivos, nós poderíamos ficar aprendendo no mundo espiritual, se fosse apenas de forma teórica. Mas a encarnação tem o papel da experimentação, de viver aquilo que a gente aprende para ser colocado em prova, né? Se a gente realmente está aprendendo. E para que a gente possa aprender de fato, introspectar, fixar no espírito o ensinamento. Então nós viemos para o corpo físico, para uma encarnação, para aprendermos muito sobre questões da ciência, do intelecto, para desenvolvermos o nosso intelecto, mas também para experimentarmos provas e situações junto de outros espíritos. Porque somos, antes de mais nada, seres sociais que vivem em relação uns com os outros. E aí que está a grande maioria dos nossos sofrimentos, dos nossos males, daquilo que nos faz mal durante uma encarnação. Estão nas relações com outras pessoas. É com o pai, é com a mãe, é com o filho, com o irmão, com a parceira ou com o parceiro, com um colega de trabalho, um parente mais próximo. As nossas maiores dificuldades estão aí. Normalmente enxergamos isso como sendo as nossas maiores causas de sofrimento. Mas onde estão as nossas maiores causas de sofrimento, também estão as nossas maiores dificuldades internas. Ou aquilo que a gente precisa, mais do que qualquer outra coisa, aprender e solucionar. Então, em vez de, como normalmente fazemos, reclamar
das pessoas que estão na nossa vida, nós precisamos aprender a agradecer. Isso não é fácil. Isso depende muito para que nós possamos fazer uma mudança de entendimento para poder então ter uma alteração de mentalidade e então poder alterar a nossa conduta em relação à vida. Chico Xavier dizia que temos a família, o corpo, o emprego que precisamos ter. E isso tem uma sabedoria muito grande, porque quando nós viemos para um corpo físico, para quando a gente encarna, a espiritualidade superior, ela prepara para a gente uma vida com um cenário que é perfeito para aquele papel que precisamos vivenciar, não desempenhar, um papel que precisamos vivenciar, né? Então nós recebemos o corpo necessário para que passemos pelas provas e ensinamentos que precisamos passar. Encarnamos em uma família com pessoas, com espíritos, com quem precisamos conviver. E temos a situação econômica, ou o emprego, ou o dom para o trabalho que também precisamos ter, para que dentro desse cenário possamos fazer as nossas escolhas, possamos entender as nossas dificuldades e então nos melhorarmos. Temos a vida perfeita para aquilo que a gente precisa aprender. E isso é muito importante que a gente entenda. Então as pessoas que nos tiram do eixo, as pessoas com quem a gente não bate o santo, aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que o simples estar perto já nos deixa desconfortável, elas são verdadeiros mestres, professores, verdadeiras oportunidades para que a gente possa se desenvolver. Primeiro porque muitas vezes as coisas ruins ou as coisas que não gostamos que essas pessoas fazem para a gente podem ter origem não no comportamento dela, mas no nosso comportamento em uma outra vida. Nós não lembramos porque não é para lembrar, mas de repente nós temos muita responsabilidade sobre o estado emocional que esse irmão ou essa irmã está nesse momento. Podemos ter contribuído numa outra vida para momentos traumáticos, para momentos difíceis, de muito sofrimento para esse espírito. E não podemos exigir que ele já tenha a maturidade ou entendimento espiritual para nos perdoar e para saber que se a gente fez isso foi por ignorância ou que já nos arrependemos. Nós não vamos ter isso claro nessa existência e nem devemos ter, nem devemos procurar a fundo esse entendimento de causas do passado. O que a gente precisa é entender ou tentar entender que estes outros irmãos e irmãs de caminhada estão no seu momento e de repente a forma como nos tratam ou as coisas que nos fazem podem ter um motivo até inconsciente, uma razão esquecida, mas uma motivação inconsciente nas pessoas. Então como é que a gente deve reagir? O que a gente deve fazer? O nosso convite de reflexão hoje é que a gente dê um passo atrás para poder entender o que acontece na nossa vida, ou melhor ainda, para que a gente possa enfrentar os desafios da nossa vida, as dificuldades, e inclusive as pessoas que nos dificultam e nos fazem mal, ou que nos incomodam, para que a gente faça um exercício de reflexão e de autoconhecimento. A vivência do Evangelho, a vivência das leis espirituais, a vivência do cristianismo exige que, antes de mais nada, a gente procure se entender, se conhecer. Então é necessário que a gente procure entender qual é o nosso papel nesta encarnação, na Terra,
para que a gente possa se sentir mais pertencente a um plano maior, que realmente existe, e para que a gente possa enfrentar com mais calma e paz de espírito aquelas coisas que a gente não pode mudar, aquelas coisas que a gente não tem mais o controle, que podem inclusive ser consequências dos nossos atos em outras vidas. Santo Agostinho, o santo cristão, filósofo do catolicismo, e que também deixou muitas mensagens na codificação espírita, dizia que ele fazia um exercício no final do dia para esse autoconhecimento, que de repente pode servir para ti, para nós. Ele procurava, ao terminar o dia, fazer um inventário, pensar em tudo o que ele fez, tudo que ele falou, a forma como ele reagiu em relação às outras pessoas e ao que estas outras pessoas fizeram para ele, e então fazer um exame, né, dentro da sua consciência, se ele tinha agido da forma correta. E assim ele tentava se preparar para no dia seguinte ser um pouco melhor. O conhecer-se a si mesmo é muito importante, porque muitas vezes espelhamos no outro todas as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas dificuldades, e colocamos no outro, às vezes na parceira, no parceiro, às vezes no familiar ou num amigo muito próximo, colocamos as nossas expectativas de felicidade, colocamos no colo, nas mãos dos outros, as nossas expectativas de ter uma vida mais feliz, de ter uma vida mais pacificada. Só que eles também estão lutando com as suas dificuldades, eles também podem estar colocando as suas expectativas na gente. E se tem uma coisa que a doutrina espírita nos ensina profundamente, e o Evangelho também, é que somente nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Então, se uma outra pessoa está nos frustrando, está nos incomodando, se uma outra pessoa nos tira do eixo, nós precisamos entender primeiro o porquê internamente eu aceito ou eu propicio que isso esteja acontecendo. Por que é que aquilo no outro me incomoda tanto, ou por que é que eu coloco tantas expectativas para que a outra pessoa faça algo de bom para mim? É importante que ao ler o Evangelho, ao fazer as nossas orações, ou quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite, como fazia Santo Agostinho, a gente faça um exame das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções em relação àquilo que a vida está nos propiciando, para que a gente entenda se a gente está reagindo da forma correta. Nós só vamos fazer isso se nós aprendermos como a gente funciona, quais são os nossos medos, quais são os nossos anseios, quais são as nossas aptidões. Por que é que a vida me colocou nessa família, nesse país, nessa cidade, com este corpo, nesta época da história? O que é que eu devo desempenhar dentro das minhas aptidões, dos meus gostos, daquilo que eu posso e gosto de fazer para que a minha comunidade viva melhor, para que o desenvolvimento da humanidade seja melhor e maior? A gente precisa fazer essa meditação, esse entendimento, buscar esse entendimento para que a gente possa também entender o outro. Quando a gente estiver mais pacificado internamente, a gente vai enxergar para as pessoas que nos fazem o mal, que nos fazem coisas não tão boas ou que simplesmente nos incomodam, e vamos de repente conseguir nos colocar no lugar dela, vamos conseguir fazer olhar pelo ângulo dela sobre as coisas que estão acontecendo até na vida dela. E quem sabe a gente não consegue perdoar elas melhor, quem sabe a gente não pode inclusive ajudar elas a ter uma vida melhor. O Espiritismo, ele tem muitas chaves, ele nos dá muitas chaves para que a gente possa entender o Evangelho, para que a gente possa entender
diversas outras religiões e filosofias. O Espiritismo ele nos ajuda a decodificar muitas coisas que até ontem eram mistérios ou que eram estudadas e reveladas somente em grupos fechados, bem fechados. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, as obras básicas do Espiritismo, estão acessíveis a todos. Mas é necessário que a gente desenvolva e deixe despertar os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que a gente possa olhar do ponto de vista sempre espiritual, de um ponto de vista maior, macro, para que a gente possa entender as coisas. Muitas vezes nas nossas dificuldades familiares ou nas nossas dificuldades financeiras, dentro da tormenta, quando a gente está dentro da tempestade, a gente não consegue encontrar solução, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente só enxerga o furacão. A doutrina espírita, quando estudada, e o Evangelho, quando vivenciado, nos propiciam que a gente consiga olhar acima e além da tempestade. Propicia que a gente entenda que uma tempestade vem e vai, e que a gente pode e deve passar por ela com o máximo de resignação, esperança e sabedoria. Conhecer-se a si mesmo nos ajuda a conhecer melhor os outros, conhecer melhor a vida que a gente vive. Conhecer a si mesmo nos ajuda a enfrentar todas as nossas dificuldades, porque nos descobrimos seres espirituais eternos, nos descobrimos parte de algo muito maior, nos descobrimos pertencentes e nos sentimos pertencentes a um plano muito maior do que a da nossa própria existência. Isso faz com que, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os mal-entendidos, de todas as pessoas que nos talvez queiram mal, a gente consiga, mesmo no sofrimento, ter paz de espírito. O que já é uma grande vitória, o que já é um grande combustível para que a gente possa vivenciar da melhor forma possível essa encarnação. São tempos difíceis, são tempos de muito sofrimento e muita dor, mas eles já estão assim há muito tempo e talvez estejamos vivendo o melhor dos nossos tempos. Talvez o sofrimento que a gente enfrenta e as dificuldades que a gente enfrente neste momento sejam fichinha perto do que a gente já enfrentou no passado. Precisamos resgatar, olhar para dentro e resgatar e encontrar essa força espiritual que nos trouxe até aqui. Sempre lembrando que não estamos sós, que temos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa jornada, que estão muitas vezes nos carregando no colo, nos apontando o caminho e nos dizendo: não pare, não pare, siga em diante. Você está no caminho, você tem a vida que precisa ter, você tem o corpo que precisa ter, você tem os familiares que precisa ter. Um bom dia para ti, saúde para ti e para os teus familiares, boas meditações, reflexões, bom estudo e até a próxima. Tchau!